Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos então retomar aqui o nosso curso, né? Estamos trabalhando o tópico 8. Estamos falando sobre extinção dos contratos. Neste vídeo, nós vamos falar sobre uma modalidade de extinção dos contratos muito importante, que é aquela extinção dos contratos por fatos anteriores à sua celebração. Então vamos lá. Olha só. Vamos falar sobre extinção por fatos anteriores à celebração do contrato. Ok? Então, vamos colocar aqui anteriores à celebração. Nesse ponto, é muito importante você entender que o contrato ele vai ser extinto porque há algum problema na formação do contrato. Então, existe alguma coisa que viciou o contrato na sua fase de formação ou algum problema relacionado à autonomia privada do contratante, tá? Então, aqui, nessa modalidade de extinção por fatos anteriores à celebração, existe um problema no contrato e este problema ele vai estar localizado ou na formação do contrato, o problema nasceu na formação do contrato, ou esse problema está relacionado à autonomia privada da parte contratante. Tudo bem? E aí a doutrina fala que a extinção por fatos anteriores, ela pode ter três possibilidades, tá? Então a extinção por fatos anteriores se triparte aí em três hipóteses. A primeira é aquela que nós conhecemos como invalidade contratual. Então, a primeira hipótese que nós temos seria a extinção por fatos anteriores relacionada à invalidade contratual. Pessoal, invalidade contratual significa que o contrato foi maculado, foi atingido por alguma nulidade. Então, aquele contrato, ele está viciado, ele está eivado de algum tipo de nulidade. Seja uma nulidade absoluta, e aí nós vamos ter um contrato nulo, seja uma nulidade relativa, né, onde nós vamos ter um contrato anulável. Aqui, a gente não tem muita coisa para explicar dentro do direito contratual, dentro da teoria geral dos contratos. Por quê? Porque quando a gente fala em invalidade contratual, nós nos remetemos à parte geral do código. Porque a teoria das nulidades, ela é estudada dentro da parte geral do Código Civil. Notadamente, artigos 166, 167 e 171 do Código. Então, não tem muito o que a gente falar sobre invalidade contratual dentro da teoria geral dos contratos, porque o tema da invalidade, o tema das nulidades, é tema relacionado à parte geral do Código. Então, aquelas regras constantes da parte geral do Código, notadamente desses três artigos que eu destaquei, eu aplico aqui para o contrato. Então, por exemplo, né, eu posso ter uma simulação, o contrato, ele foi atingido pelo vício, pelo defeito da simulação, lembrando que a simulação gera a nulidade absoluta do negócio, é um defeito do negócio jurídico que gera a sua nulidade absoluta, então nós teríamos um contrato nulo.
Ou nós podemos ter também uma nulidade relativa, um contrato celebrado com erro. Lembra do erro? Que a gente conversou um pouquinho sobre ele? Erro, um contrato celebrado com dolo, um contrato celebrado com lesão, tá? Que são defeitos do negócio jurídico que geram uma nulidade relativa para aquele negócio. O erro, o dolo, a lesão, a coação, né, geram aí nulidade relativa. Então, basicamente, eu pego as regras referentes ao estudo das nulidades, lá da parte geral, e aplico aqui, tá bom? E aí, esse contrato, se for extinto em virtude de uma invalidade, em virtude de uma nulidade, essa extinção é uma extinção por fato anterior à sua celebração. Tudo bem? A segunda hipótese, né, a segunda possibilidade de extinção por fato anterior à celebração é a presença no contrato de uma cláusula de arrependimento. E é possível, né? É super possível. Aqui, por vontade das partes, você insere no contrato uma cláusula prevendo o direito de arrependimento, o direito de uma das partes contratantes se arrepender do negócio. E aí, consequentemente, esse contrato será extinto. Como nós estamos falando da inserção de uma cláusula de arrependimento no contrato, né? Então, nós estamos falando de uma extinção por fato anterior à celebração, ok? Esse direito de arrependimento que nós estamos estudando aqui, note que ele nasce a partir de previsão no próprio contrato. Então, por vontade das partes, você insere no contrato uma cláusula de arrependimento. Nas palavras do professor Flávio Tartus, é a hipótese em que os contratantes estipulam que o negócio será extinto mediante declaração unilateral de vontade se qualquer deles se arrepender, né? Então, é a previsão que consta lá no contrato de que o contratante poderá se arrepender daquele negócio, tá? Também não temos aí nenhuma dificuldade relacionada a esse ponto, porque cláusula de arrependimento é algo plenamente possível, é algo autorizado pelo nosso direito. Então, você pode colocar lá no contrato. O que você precisa só ter cuidado, e aí eu destaco dois pontos importantes sobre a cláusula de arrependimento, é que, uma vez inserida a cláusula de arrependimento no contrato, a parte contratante passa a ter um direito potestativo à extinção. Então, ela vai ter um direito potestativo à extinção daquele contrato. Então, se a cláusula de arrependimento foi validamente inserida no contrato, então aí a parte ela tem um direito de extinguir o contrato, um direito potestativo de extinção do contrato. Ok? Então não vai ter, digamos assim, muito o que discutir, né? A parte vai virar e vai falar, ó, me arrependi, vou fazer uso do meu direito de arrependimento. Vou fazer uso do meu direito potestativo à extinção do contrato. Não vai ter muito o que fazer, né? Se a cláusula de arrependimento foi validamente inserida no contrato, paciência, nasce esse direito para o contratante. Outro ponto que é bom a gente destacar é o seguinte: quando nós falamos em direito de arrependimento, você tem que ter cuidado porque o direito de arrependimento no Brasil, ele pode ter duas origens, tá? O direito de arrependimento no Brasil, ele pode ter duas origens.
Ele pode ter origem no próprio contrato, que é o que nós estamos estudando. Então, é o direito de arrependimento de origem contratual. É exatamente sobre esse direito de arrependimento que nós estamos conversando aqui, tá? Então, qual é a fonte desse direito de arrependimento? Qual é a origem desse direito de arrependimento? Resposta: o contrato, né? O próprio contrato é fonte daquele direito. Só que o direito de arrependimento, ele também pode ter uma origem legal. Ele também pode ter uma origem legal. Ou seja, o direito de arrependimento no Brasil, em alguns casos, pode ter como fonte, pode ter como berço a própria lei, independentemente de previsão contratual. É o que acontece, por exemplo, com o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, o famoso artigo 49 do CDC, um dos dispositivos mais famosos, né, do direito do consumidor, que é aquele dispositivo que prevê o prazo de arrependimento de 7 dias para vendas fora do estabelecimento comercial. Ok? Por exemplo, vendas aí feitas pela internet, né? Algo hoje extremamente comum. Então, cuidado, porque no Brasil, repito, o direito de arrependimento pode ter duas origens. Ou ele pode nascer a partir de uma previsão no próprio contrato, que é o caso aqui, tá? Então, as partes contratantes inserem no contrato uma cláusula de arrependimento, fazendo nascer aquele direito, ou, em alguns casos, o direito de arrependimento pode ter origem na própria lei. Então, aquele direito é assegurado pela própria lei, independentemente de qualquer previsão contratual, como, por exemplo, o artigo 49 do CDC, que prevê aquele famoso prazo de 7 dias, né, que a parte tem para se arrepender se ela fez uma compra e venda fora do estabelecimento comercial, etc, etc. Tá bom? Então, são as duas observações que eu acredito que sejam aí as mais dignas de destaque dentro do estudo do direito de arrependimento. Primeiro que, uma vez inserida a cláusula de arrependimento no contrato, nasce para a parte um direito potestativo à extinção daquele contrato, então a parte vai ter direito de extinguir aquele contrato, e a segunda observação é quanto à origem desse direito de arrependimento. Pode ter origem no próprio contrato, é exatamente do que estamos falando, ou pode ter também uma origem legal, como, por exemplo, o artigo 49 do CDC. Tá bom? Pessoal, a terceira hipótese de extinção por fato anterior à celebração é a chamada cláusula resolutiva expressa, tá? Acontece que, como aqui na cláusula resolutiva expressa, nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo, porque eu quero fazer um estudo mais detalhado da cláusula resolutiva expressa, eu vou parar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente termina o estudo da extinção dos contratos por fatos anteriores à celebração, aprofundando, né, de maneira bem detalhada a cláusula resolutiva expressa, tá bom? Vou, então, parando o nosso vídeo por aqui, para também não ficar muito grande, muito maçante, e no próximo vídeo a gente retoma a partir desse ponto, tá bom? Forte abraço, bons estudos e até lá!